Hello, boa noite, tudo bem? Fazer uma livezinha rapidinho sobre um questionamento que me fizeram, que é sobre o número de poetas importantes aqui no Brasil, onde é que eles se situam primordialmente? Onde é que a maioria dos poetas estão quando nós pensamos assim, quais são os mais importantes, né? Oi, gente, tudo bem? Nicole, Clayton, tudo bem? Boa noite. Quais são os poetas mais importantes do Brasil? E onde é que eles viveram? Quando nós pensamos nisso, nós pensamos em quê? Em grandes centros econômicos. Por quê? Porque a cultura, ela está atrelada à questão econômica. Por causa disso que tem uma área da economia que é chamada de economia da cultura, que é o quê? Estudo da circulação dos bens, né, culturais em consonância com o poderio econômico. Ou seja, onde há mais dinheiro e também uma forma mais evoluída de capitalismo, há um consumo maior de bens culturais, sem uma questão de qualidade. Por quê? Porque quando nós temos, né, uma economia a pleno vapor, às vezes muitas coisas são criadas apenas para atender uma demanda econômica, né? Como por exemplo, o funk. O funk hoje aqui no Brasil, ele é o quê? Ele é uma indústria cultural, que são o quê? Aquele tipo de artefato cultural destituído de um histórico de qualidade, mas que alguém pensou, né? Alguém não, é sempre um grupo de pessoas que pensa nisso, que alguém pensou que fosse um grande filão para as vendas de produtos culturais. Ou seja, né, indústria cultural, ela é o quê? Ela é um conceito lá mais ou menos da década de 20, 30, que fala sobre isso aí, sobre esse tipo de criação de itens culturais destituídos de um histórico de qualidade, mas que serve tão somente como um índice de vendagem, né? Porque vamos ser bem francos, né? A Anitta não é uma boa artista. O funk não é uma boa música. Este funk, né, brasileiro, né, criado para atender uma demanda cultural, não é, né, uma boa música. Né? Não me venha falar que é, né, representação de um segmento social, porque não é. Isso foi, né, pensado para ser consumido, né, por um certo extrato social. Então é bem isso aí. Então a economia da cultura, ela meio que retoma esse conceito de indústria cultural, que ela faz o quê? Que ela pensa o quê? Como eu falei antes, né? Aquele produto que não possui, né, histórico de qualidade, mas que serve tão somente para atender determinado público. E quando esse público cansa, né, fatiga, cria-se um outro tipo de produto, né? Por quê? Porque todos esses produtos criados em série pela indústria cultural fazem o quê? Fazem a reificação, né, do consumidor. Que o consumidor, ele é visto como uma coisa. Né,
ele é uma coisa que tem uma certa demanda de algo, mas é uma coisa que não pensa. Por quê? Porque coisas não pensam, né? Quando tu falas em reificação, isso aí vem lá do latim, porque em latim coisa era res, R-E-S, né? Por causa disso que também nós temos, né, essa palavra república, que é o que? Res pública, coisa pública. Então, toda essa parte da indústria cultural, ela faz o quê? Ela fomenta isso aí. É um entorpecimento também cultural. Ou seja, as pessoas elas não passam a pensar sobre um histórico de qualidade. Por quê? Porque a cultura, quando ela foi concebida como a característica que emana do povo, ou seja, vem de baixo para cima, né? Aí alguém vai, né, fazer o quê? Catalogar tudo isso aí que foi criado, né, na base popular. Isso é a cultura popular. Mas só que a indústria cultural, né, a partir dos anos 30, né, em que o capitalismo ele se torna mais agressivo, isso aí se perde um pouco. Como, por exemplo, é o caso da música sertaneja versus música caipira. A música caipira, ela é o quê? Algo que emana do campo, algo que conta casos do campo. Como, por exemplo, a música ali das fazendas lá do interior de São Paulo, do interior do Mato Grosso, né, Goiás. Isso era música caipira. Como, por exemplo, nós temos como um índice disso Sérgio Reis, que ele é um cantor caipira, né? Até a própria, né, nome dela, Inesita Barroso, ela também traz o quê? Todos esses casos lá do interior do Brasil. Traz até casos assim de bom humor, né? Como, por exemplo, a pinga, a cachaça, coisas assim. Aí, no final dos anos 80, surge o conceito de música sertaneja, que não é algo que tem um histórico de qualidade. Foi uma pasteurização da música country norte-americana, até pela indumentária, ou seja, pelas roupas, né? Todos os cantores sertanejos que surgiram nessa época, todos eles se vestem da mesma forma, todos eles cantam da mesma forma, todos eles fazem letras da mesma forma, né? Isso aí mostra o quê? Mostra o poder da indústria cultural, que ela pega um aspecto de algo e ela pasteuriza, ou seja, deixa tudo com a mesma cara, com as mesmas características e faz com que isso venda muito, faça isso como um produto da massa, né? Mas não é da massa, né, no sentido de propriedade, mas é da massa com sentido de que a massa deve engolir isso sem criticar, né? Então, a música sertaneja, ela é o quê? Pasteurização da música country norte-americana e pega alguns poucos aspectos lá da música caipira, né? Como, por exemplo, os casos, né, amorosos, coisas assim. Tranquilo? Então, quando alguém falar que o funk é a expressão de largos estratos sociais, mentira, mentira. Isso aí foi algo concebido para ser consumido sem crítica alguma. Porque o próprio funk, enquanto estilo musical, ele também, né, remete a umas 3, 4 décadas atrás, né? E também era tributário, ou seja, vinha da música negra, né? Que os negros realmente eles são
os pais da música ocidental mesmo, né? O rock, o pop, tudo isso veio do quê? Veio lá dos negros norte-americanos, lá do sul dos Estados Unidos, né? Que eles criaram o blues, que era o quê? Que é o quê? Que ele é um ritmo mais o quê? Mais parado e mais sincopado, de algo mais triste, de algo mais introspectivo. Aí transformaram o blues em algo mais acelerado. Eis que surge então o rock and roll, né? Porque vários cantores de rock ainda eram negros. Mas só que, tendo em vista a vendagem, foi se colocando, né, por exemplo, né, artista branco, como Elvis Presley, como o Buddy Holly, lá em 1940, 1950, que surgem também, né, artistas cantando rock brancos cantando rock, né, porque antigamente, né, o blues mais acelerado, né, que é o pai do rock, ele era cantado por negros. Então vocês veem que a indústria cultural ela sempre está o quê, né? Observando alguma característica cultural para pegar partes dela e criar um novo elemento pasteurizado, ou seja, facilmente engarrafado e também facilmente vendável. Tranquilo? Espero que tenham gostado disso aí, que 2 alunos meus que falaram sobre esse lance do funk, né? Por que o funk não é uma expressão, né, cultural mesmo do povo, mas sim algo que é engendrado, né, de cima para baixo, e aí se torna algo pasteurizado. Tranquilo?